Pessoal, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. A gente começa o Poder Expresso e eu chamo Rafael Felitti para dar detalhes justamente aí sobre esse vídeo filmado, né, pela equipe de Lula, hoje Lula caminhando no hospital. Vamos lá? Rafael Felitti, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Começo perguntando, Rafa, seguinte questão. Lula hoje teve alta da UTI. Claramente ali houve um movimento dos assessores das imagens para fazer, né, as imagens do presidente andando ali enfim, numa área comum ali do hospital. Lula, aparentemente, que tudo indica pelas imagens, está muito tranquilo, com uma caminhada forte ali, consistente, né, e me parece que essa discussão, que acabou sendo inevitável e muito forte em Brasília durante os últimos dias, de uma substituição do presidente nesse projeto de reeleição em 2026, esse vídeo de hoje é meio que uma resposta em relação a toda essa especulação. A gente sabe que Brasília, principalmente em determinados períodos, acaba tendo um ambiente de muita especulação política. Inevitável, diante de duas cirurgias do presidente e de uma queda anterior, um presidente com 79 anos que disputará as eleições e fará uma campanha, uma eventual campanha com 80 anos. Queria que você avaliasse um pouco, Felipe, dessas imagens de hoje do presidente, o presidente se mostrando disposto, deixando claro para os críticos ou para quem acredita numa substituição de que ele está bem de saúde. Oi, Léo, boa tarde a você e a quem nos acompanha aqui no Poder Expresso. E é isso, né? O presidente Lula teve um vídeo publicado nas redes sociais dele fazendo uma caminhada nos corredores do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A gente percebe que no começo ele ainda está com o braço apoiado ali no neurocirurgião que fez ali a operação dele. E depois ele começa a andar sem já auxílio, né? Tipo, logo no comecinho do vídeo ele tá ainda com o braço direito no braço ali do neurocirurgião. Depois ele começa a fazer uma caminhada, acenar para as pessoas, muito sorridente, até combinando com o que eu ouvi ontem durante a minha cobertura lá do Conselhão, de que eu escutei ao longo da semana de ministros do governo, quando falavam publicamente do presidente Lula, e também em algum canto ali conversando com os jornalistas, né, fora das câmeras, conversando ali para tirar uma dúvida ou outra. Então, mantendo mesmo esse discurso de que o presidente Lula está lúcido, de que ele está bem e que a situação dele já está normalizada, como a gente já vinha prevendo. Semana que vem ele deve retornar a Brasília, vai voltar à rotina dele de trabalho aos poucos, não deve retornar direto ao Palácio do Planalto, deve despachar ainda alguns dias do Palácio da Alvorada, e essas imagens claramente corroboram com esse discurso de que o presidente Lula está bem. É uma resposta também a essas questões de que o governo deveria, de que o PT, pelo menos, teria que pensar num outro candidato para 2026. O presidente Lula dando esse sinal, né, essa demonstração, ou pelo menos tentando dar essa demonstração de que está tudo bem. A gente sabe que aqui em Brasília teve muita especulação com relação a isso, tanto com relação aos projetos que avançaram na Câmara e os projetos do governo que não avançaram ali no Congresso. Tem toda essa especulação. Teve também especulação com relação ao mercado financeiro, de que pegou mal ali internamente até, de que do dia que o presidente foi internado, de um resultado, e acabou tendo um resultado positivo na Bolsa, um pouquinho de queda do dólar. Muita gente do governo interpretou isso como uma forma negativa, né? Como uma falta de respeito ali ao presidente, de como querendo apontar alguma coisa ou outra, enfim. A gente sabe que dentro da política, grande parte das coisas estão nesse campo da especulação e de você dar recados, né? De você dar acenos, de mostrar que você está apto. Então o presidente Lula teve esse vídeo postado nas redes sociais e que pelo vídeo, né, a gente vê o presidente Lula sorridente, né, tá aparentemente saudável, não tendo muita diferença do Lula de 2023 e 2024. Aliás, o Lula de 2024, desde a operação que ele fez do quadril no final do ano, a gente nota que ele tá muito mais, ele tá andando muito mais, tá andando mais rápido até, não tá mancando mais, né, porque ele teve, até na campanha presidencial ele tinha um problema no quadril. Em 2023
no final do ano ele operou, e em 2024 ele já estava mais... A gente percebeu que ele estava melhor recuperado, né? Com relação a isso, Léo. Então, pra gente também lembrar, para esse passo a passo do presidente Lula, segunda-feira, na verdade, mais atrás, no dia 19 de outubro, ele sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, teve muitos sangramentos, precisou levar 5 pontos, ficou ali algumas semanas de casa trabalhando, evitou por um pouquinho mais de um mês viagens internacionais por pedido dos médicos, né, por orientação médica. Na semana passada, ele foi a Montevidéu para participar da reunião do Mercosul, que teve até a assinatura do acordo União Europeia e Mercosul, que ele foi o principal articulador desse acordo por parte da América do Sul, né, por parte dos países da América do Sul. E na segunda-feira dessa semana, ele teve uma reunião, ele teve uma agenda, estava tendo agendas comuns ali, com reuniões ali no seu gabinete, e a partir ali, mais ou menos das 5 da tarde, durante uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele começou a sentir fortes dores de cabeça. Um pouco depois dessa reunião, ele foi ao Sírio-Libanês em Brasília e depois foi transferido às pressas para São Paulo, né? À noite, ele já foi transferido e fez uma operação, um procedimento chamado trepanação na madrugada de segunda para terça, né? Lá em São Paulo, para drenar esse hematoma que ele estava, né, na parte de trás da cabeça, que foi uma complicação dessa queda que ele sofreu no dia 19 de outubro, como eu relatei aqui. Então, aí ele ficou em recuperação. Ontem ele fez um novo procedimento no comecinho da manhã, que foi para evitar que ele tenha novos sangramentos internos. Para a gente falar direitinho aqui o procedimento, ele fez uma embolização de artéria meníngea média, que é para evitar que esse hematoma volte a sangrar novamente, o presidente tenha que fazer novos procedimentos, segundo palavras do médico do presidente Lula, o doutor Roberto Calil. Então ele fez esse procedimento, aparentemente, segundo os médicos, deu tudo certo, ele postou esse vídeo caminhando hoje nos corredores do Sírio-Libanês, e segundo o boletim médico também publicado pelo Hospital Sírio-Libanês, Léo, para a gente também deixar direitinho, até ontem, o presidente Lula, eles falaram que ele estava lúcido, interagindo bem, conversando, de bom humor, né? Tanto palavras dos políticos e dos médicos, quanto no boletim oficialmente, dizendo que ele estava bem, mas sob cuidados intensos. No boletim publicado hoje, 11h20 da manhã, o presidente Lula diz que ele segue internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos, ou seja, teve uma evolução nesse quadro, ele teve essa alta aí da UTI, mas o retorno dele para casa deve ser mesmo esse prognóstico já adiantado desde o início dessa semana, apenas no começo da semana que vem, segunda ou terça-feira, no máximo, mais tardar quarta-feira, o presidente Lula já está de volta a Brasília, pelo menos no Palácio da Alvorada, Léo. Pois é, Felipe, e aí a gente vai aqui, vamos olhar aqui o calendário certinho aqui, como diz você, olha. Quarta-feira, segunda, terça aí não tem um dia definido, mas se é início de semana, a gente considera que vai ser segunda ou terça-feira a volta do presidente. Quarta, evidentemente, já é meio de semana. Então, ou dia 16 ou dia 17. Considerando dia 17, o Congresso tem dia 18, no melhor das hipóteses aí, dia 19. Né? A outra semana, dia 24, já é Natal, uma terça-feira. Né? E a outra semana, a terça-feira, é Réveillon, Ano Novo, também dia 31 aí, terça-feira. Ou seja, pelo que eu conversei com alguns governistas, o espaço que falta aí para esse ano legislativo no Congresso Nacional, né, considerando o final de ano, claro que tem todo o mês de janeiro, onde a gente vai ter uma eleição, inclusive, para presidente da Câmara e do Senado, praticamente é um ano encerrado na semana que vem. A volta do presidente Lula coincide aí com praticamente os finais dos trabalhos do Congresso. Estou falando isso por quê? Porque na avaliação de alguns governistas, pacote de redução de gastos, esquece nesse momento, foca em orçamento e aí a roda gira no ano que vem. São essas informações que você tem, Felipe, ou teve alguma atualização em relação a essas negociações no Congresso? Ações do Congresso, de que desde a conversa da segunda-feira, teve na semana anterior uma outra conversa também
entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Nessa, segundo o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado também participou, de que algo em torno de, eu não lembro o número exatamente, mas algo em torno de 1,5 bilhão das emendas que o governo tinha prometido de liberar, já haviam sido liberadas. Isso é uma mensagem que eu recebi hoje, que a gente também consultou ali com a assessoria ali das duas casas, também consultando no sistema ali da Câmara, ali do Congresso, na verdade, de que parte das emendas que o presidente Lula prometeu para que essas propostas avançassem foram já liberadas. Mas acredito que com o presidente Lula, digamos assim, no departamento médico, de que a questão do pacote de gastos, como a gente também já tinha falado ontem, provavelmente vai ficar para o ano que vem, só se tiver uma reviravolta muito grande, ainda mais com o presidente Lula não estando 100% para fazer essa negociação, e vai acabar de que essa negociação em torno do orçamento, principalmente, teve a votação ontem com relação ao arcabouço fiscal no Senado, que vai para a Câmara, que tem essa semana para votar, e também votações com relação ao orçamento como um todo, que sempre fica para o finalzinho, né, no Congresso, assim, desde que eu cubro Brasília, o orçamento sempre fica para os últimos dias, os deputados e senadores acabam ficando até sexta-feira, o que é incomum dentro do Congresso, geralmente a semana acaba na quinta-feira no máximo, e eles vão ter enfim, eles vão ter até o final da próxima semana para definir isso, mas o pacote de gastos provavelmente só no próximo ano, então vai caber principalmente ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de aparar as últimas arestas para assinar esse orçamento e já vir para 2025 com foco total em aprovar essa medida, desse corte de gastos, esse pacote de corte de gastos e também outros projetos que interessam ao governo, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Esse está ainda mais distante de aprovar, né? Esse já, a informação que se tem é de que isso não deve ser nem votado no ano que vem. O pacote de gastos vai ser votado em 25, a gente conversa no Congresso, no governo, isso vai ser isso é com certeza. Em 24, no final desse ano, a chance é muito improvável. Agora, imposto de renda, que é uma das grandes promessas de campanha do presidente Lula, dificilmente o Congresso vai votar de bom grado essa proposta. A não ser que o governo consiga pressionar de alguma forma, que geralmente acontece ao contrário, o Congresso pressiona o governo para conseguir algumas coisas, não é? Mas a tendência repetindo, é essa, que o pacote de gastos seja votado só no ano que vem e a isenção do imposto de renda, para quem ganha até R$ 5.000, tem chance de nem ser votada, Léo. Tudo bem. Rafael Felitti, muito obrigado aqui pela presença, enfim, por esse esforço aqui de reportagem com a gente, de análise. Forte abraço, bom final de semana. Valeu, Léo. Bom fim de semana também para quem nos acompanha. Um abraço. Pessoal, a gente também agora, falamos aí com o Rafael Felitti, falando de toda essa tensão. A semana começa com o presidente Lula em uma tentativa de negociação em relação a esse pacote de redução de gastos no Congresso. No final da tarde, ou no meio da tarde, ele se reúne com Pacheco e com Lira, presidentes do Senado e da Câmara, respectivamente. Ali ele já está passando mal. Diz que precisa interromper para fazer exames em Brasília. Vai para o hospital em Brasília. Na sequência, a equipe do presidente avalia que é melhor fazer essa transferência para São Paulo. Ali naquela madrugada de segunda para terça-feira, o presidente Lula é operado. Logo pela manhã, volta das 10 horas, 9, 10 horas, tem uma coletiva dos médicos, onde se diz que o presidente reagiu muito bem e que previsão de volta aos trabalhos é no começo da semana posterior, né? Justamente essa semana que se inicia agora. De repente, na quarta-feira, se tem notícia de uma nova cirurgia. E essa cirurgia ocorreu ontem. Hoje tem essas imagens aí do presidente andando, claramente uma tentativa, né, para deixar claro ali, muita especulação em Brasília, muita intriga ao longo da semana. O presidente Lula está com 79 anos, concorrerá à reeleição
sua 7ª campanha a presidente da República, com 80 anos. Então, muito se especulou ali da questão da saúde, da disposição do próprio presidente Lula. Essa imagem aí é uma imagem muito clara para deixar claro para que o presidente Lula, pelo menos pelas imagens, está se colocando para jogo. A gente vai falar sobre as cirurgias e sobre essa recuperação do presidente Lula com André Borba, que é neurocirurgião, formado pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com especialização em transtorno cognitivo e comportamento pelo Hospital da USP. Vamos para a entrevista com o André Borba, por favor. André Borba, neurocirurgião. André, muito obrigado aqui pela presença com a gente aqui no Poder Expresso, André. André, o presidente Lula saiu da UTI, teve alta da UTI, foi para o quarto e uma imagem divulgada ali pela assessoria da presidência, imagens inclusive com Lula sorridente e também ele andando ali, acabaram sendo divulgadas. Eu te pergunto o seguinte, está aí as imagens, a gente está vendo aí as imagens, pergunta a questão principal é a seguinte, é claro que um presidente da República ou qualquer comandante que trate com essa questão da imagem, da força, do poder de decisão, tudo que se quer passar é justamente essa força. Te pergunto a seguinte questão, faço a seguinte questão para você. Está dentro do protocolo esse tipo de movimento, esse tipo de procedimento, sair da UTI, já dar uma volta, dar uma caminhada? Queria que você falasse um pouco sobre o pós-operatório, e aí a gente também vai falar sobre o operatório, evidentemente, sobre as duas cirurgias. Muito obrigado mais uma vez. Claro, bom dia, boa tarde, Léo, boa tarde quem nos escuta, quem nos vê. Sim, essas imagens mostram uma recuperação adequada e dentro do esperado, inclusive, para a complexidade do procedimento e para a complexidade da doença. O dreno foi retirado ontem e, uma vez retirado o dreno, a gente estimula sair da cama e andar o quanto antes, até porque isso previne uma série de complicações que podem decorrentes da cirurgia, do repouso prolongado, e considerando ainda a idade do presidente, é bastante adequado e está dentro do esperado. Essa imagem corresponde a um pós-operatório bom, sem nenhum tipo de complicação. É uma cirurgia que permite esse retorno precoce, desde que observada ainda algumas restrições. Né? Você vê o que o presidente está fazendo com a caminhada, difere pouco do que a fisioterapia nesses dias iniciais após a cirurgia recomenda. E dá para perceber que ele está bastante desenvolto, sem necessitar de apoio a maior parte do tempo, o que é ideal, o que é bom. Mostra uma evolução excelente dentro do esperado, sim. Que bom. Agora, André, diga-me uma coisa, muito se falou dessas duas cirurgias, graus de complexidade. A primeira cirurgia, na entrevista, não se cogitava uma segunda cirurgia. Pelo que você tem acompanhado, e aí a gente pode falar, inclusive, em tese, é claro, não necessariamente focando no paciente como o presidente Lula, até porque... mas em alguns aspectos importantes ali. Idade, Lula está com 79 anos nesse momento, e também um acidente dentro do banheiro, onde a gente sabe dessa dificuldade, principalmente para pessoas mais idosas. Te pergunto a seguinte questão. Em que momento cirurgias, tanto a primeira quanto a segunda, que o presidente foi submetido, às quais o presidente foi submetido, podem ter um cuidado maior no sentido de um risco para a própria atuação da pessoa? Eu estou falando isso, uma pergunta importante, é claro que a gente, mais uma vez, tentar se distanciar da questão do presidente Lula, mas muito difícil, porque, na verdade, hoje, na política brasileira,
tudo que se discute é a saúde do presidente e como ele vai chegar em 2026 para, de fato, ser o candidato à reeleição. Queria que você avaliasse essas complexidades, tanto da primeira quanto da segunda. Me parece, inclusive, que a segunda cirurgia é uma cirurgia mais inovadora, é mais recente, mais tecnológica, e a outra, sim, uma cirurgia aí que vocês fazem de forma rotineira, de forma comum, de forma ordinária. Perfeito, né? É exatamente isso. Acho que o momento de maior risco, pensando na história, desde o trauma, há um mês e meio até agora, a gente percebendo aí a cirurgia, a recuperação, foram os momentos iniciais, os dias iniciais. Realmente aquela era uma época em que, pelo que foi relatado, houve uma contusão cerebral e a contusão, ela é uma lesão do próprio cérebro, aquilo pode, em algumas situações, se desenvolver de uma forma, assim, ruim, uma forma indesejável, e se transformar em uma coisa muito mais grave. Não foi o que aconteceu, mas quem se recorda lá naquela época foi a época em que ele foi restrito para viajar e não pôde ver, não pôde ir à reunião do BRICS e nem pegar um avião que era 2 horas, 12 horas, né, de voo até a Rússia, etc. Aquilo, sem dúvida nenhuma, foram os momentos mais delicados, em que precisava ter uma observação mais intensa e o risco de uma lesão do próprio cérebro era maior. Já o hematoma que se formou agora lentamente, é um hematoma subdural crônico, ele é algo que acontece com uma alta frequência, considerando a idade do paciente, no caso o presidente, né, 79 anos, e ele é uma coleção, é um coágulo que se forma entre a parte interna da calota do crânio e o cérebro, e vai se formando uma bolsa que é o coágulo e que empurra o cérebro. Então, em essência, não é uma lesão do cérebro, mas uma lesão que está junto ao cérebro e empurra o cérebro. E é claro que ela pode causar muitos danos, principalmente quando passa despercebida, principalmente quando evolui sem nenhum cuidado. Mas a drenagem, uma vez realizada, que foi a primeira cirurgia, é um procedimento que garante você descomprimir o cérebro e dessa forma o cérebro voltar a funcionar da forma normal. E ela é sim corriqueira. Posso dizer que aqui em Brasília, pelo menos 4 a 5 cirurgias dessa acontecem por semana nos hospitais públicos e deve ser no mínimo o mesmo número em hospitais privados. Já a segunda cirurgia, essa não deixou de ser uma certa surpresa, porque é algo que se discute e algo muito moderno mesmo. É, a segunda cirurgia é mais ou menos você emboliza a artéria que alimenta o coágulo. Se o coágulo fosse, por exemplo, um pequeno balão, a artéria era o caninho pelo qual aquele balão era insuflado. E aí há uma corrente na neurocirurgia em que se preza de ir lá nessa artéria sempre e fazer uma embolização. Mas é algo que não é corriqueiro, não é de emprego universal. Eu acho que pelo fato do presidente estar sendo assessorado por uma equipe com vários profissionais, eles optaram por fazer esse lançamento, essa realização. O interessante é que no caso dele, o procedimento foi feito com vistas a diminuir a chance do sangramento voltar. Porque esse sangramento volta, Léo. Às vezes você faz a drenagem, mas fica ali alguma coisinha babando e dali a algumas semanas ou meses pode voltar a fazer o coágulo. Mas com essa embolização da artéria, que é algo realmente muito moderno, a chance diminui expressivamente. Perguntar uma coisa para o senhor. Em relação a essa segunda cirurgia, é algo que só alguns hospitais têm, e aí talvez isso explique o fato da transferência do presidente Lula para São Paulo no primeiro momento, para ter ali mais, enfim, mais instrumentos tecnológicos para deixá-lo ali com mais tranquilidade. Ou, na verdade, também, apesar de ser uma cirurgia inovadora, você vai ter alguns outros hospitais fazendo isso de maneira também mais, se não recorrente, com a frequência maior. Essa é uma tecnologia que, por mais inovadora que seja, inovador é empregar essa técnica para essa patologia. Mas
o ato, né, de fazer o cateterismo, subir com o catéter até a artéria meningéia média e fazer a embolização, é algo que já está disponível em uma ampla rede de hospitais, inclusive no Distrito Federal, posso dizer, tanto na rede privada como na rede pública. Não entendo que esse tenha sido o motivo da transferência, até porque o sírio-libanês em Brasília tem as mesmas condições desse tipo de procedimento. Acho que a transferência diz respeito mais a uma decisão da equipe que o cuida, que o assessora, e facilidades que em São Paulo ele teria e não por aqui. Mas em Brasília, a condição ainda não é um tratamento de largo emprego, seja na rede pública ou na rede privada, para as pessoas que têm hematoma subdural crônico. Mas é uma opção que a gente usa, por exemplo, para os casos em que a pessoa tem um ressangramento persistente. E no caso do presidente de inovação foi terem feito logo as duas opções exatamente para prevenir que o hematoma recorresse. André Borba, neurocirurgião, muito obrigado pela gentileza aqui com a gente, pela disponibilidade, enfim, pela fidalguia também e pelos esclarecimentos com muita clareza aqui em relação, envolvendo aqui os procedimentos e também com muito cuidado. André, forte abraço para você, espero revê-lo aqui em outros momentos no Poder Expresso. Forte abraço. Um prazer, Léo.